bom dia. Bom, hoje eu estou um pouquinho escondida aqui, porque eu estou dirigindo, mas eu vim compartilhar uma virada de chave que eu tive em relação a propósito. Por bastante tempo eu escutei as pessoas falando, todos têm um propósito, todos têm um propósito. E eu me perguntava, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Meu Deus, qual que é? E eu ficava ali, me martirizando com essa pergunta, com essa dúvida. E de um tempo pra cá, eu percebi que o segredo não é perguntar qual é o meu propósito, pra mim, tá? Pelo menos. Mas sim, em tudo tem um propósito. E quando eu falo em tudo tem um propósito, é que tudo que acontece na nossa vida é pra gente aprender alguma coisa, alguma lição, alguma coisa eu preciso tirar daquela situação. Então, quando eu comecei a enxergar as coisas dessa forma, tudo ficou muito mais leve. Porque eu percebia que quando as coisas aconteciam diferente do que eu imaginava, eu gastava muita energia questionando aquilo, reclamando, triste, né? Se de repente fosse alguém que me chateasse, eu ficava ali indignada com aquela situação, com aquela pessoa, e eu gastava energia, tempo, ficava ansiosa, eu ficava sofrendo com aquilo, porque eu focava no problema, na situação ali que me chateava, enfim. E aí agora, o que eu faço? Quando algo acontece, eu penso, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Então eu coloco toda a minha energia pensando para o outro lado da situação, né? Então, claro que eu fico triste, choro algumas vezes, fico ali indignada com algumas questões, algumas situações, né? Eu permito que eu viva, que eu sinta, né? Que eu acolho as minhas emoções, né? Estou triste, vou viver isso, tá tudo bem, quero chorar, vou chorar, não tem problema. Mas depois ali eu respiro e aí eu penso, Senhor, o que eu preciso aprender com essa situação? O quê? Porque muito das coisas que acontece não é sobre o outro, é sobre mim. Então, se Deus quer, se Ele está mostrando aquilo para mim, se eu estou vivendo aquilo, é porque eu preciso aprender alguma coisa. Então, quando Ele quiser mostrar para outra pessoa, Ele vai mostrar do jeito que aquela pessoa vai entender e tá tudo certo. Então, eu tenho feito sempre essa pergunta: o que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Então, eu tirei ali um pouco a minha visão do destino, né? Porque enquanto eu me perguntava qual é o meu propósito, eu focava no destino final. Só que eu acabava deixando passar o percurso. Então, a melhor parte, o lugar onde eu passo mais tempo, que é o percurso, né? Eu acabava não dando atenção. Então eu deixava passar vários aprendizados ali e vários motivos de agradecer, de gratidão, porque eu ficava muito focada no futuro. E isso
gerava mais ansiedade, gerava mais frustração, em alguns momentos até ali revolta, né, indignação e coisas que só faziam mal pra mim. Então é isso. Eu passei a me perguntar menos qual é o meu propósito e me perguntar mais qual o propósito dessa situação na minha vida, o que eu preciso aprender com isso que eu estou passando. Muitas vezes a gente questiona o outro, né? Eu, por exemplo, muitas vezes eu questionava as pessoas, ficava indignada com certas atitudes. Mas se é difícil eu me mudar, que dirá eu mudar o outro? Né? Então, assim, eu não posso medir as pessoas com a minha régua. Não é muito mais fácil eu olhar pra mim e eu mudar? Então, o que eu preciso mudar nas minhas atitudes, na minha forma de pensar? E eu percebi que a maior parte das vezes a correção estava em mim e não no outro. E é isso. Então, essa foi uma das viradas de chave. Não foi do dia pra noite. É algo que eu fui vivendo. Situações que foram acontecendo. Aí eu liguei uma coisa, liguei mais outra situação que aconteceu. Até que virou essa chave pra mim. Quando eu percebi, eu já estava pensando dessa forma e tirando o positivo da situação, né? De cada situação. E é isso. Fiquem com Deus. Bom dia.